Olá, meus irmãos, graça e paz, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Vem para o Cenáculo. É isso mesmo, nosso encontro diário aqui, todos os dias, pontualmente ao meio-dia, você tem esse encontro marcado. E é claro, se você tem gostado, se você tem sido abençoado, abençoada, que você possa compartilhar este link, compartilhar essa mensagem com o máximo possível de pessoas, para que essas pessoas também sejam alcançadas para a glória de Deus. E olha, a nossa ministração hoje, a nossa mensagem, eu tenho certeza que ela vai tocar o teu coração de uma forma muito profunda. E é essa minha oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos continuar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele vem fazendo em nossas vidas. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, eu quero te glorificar, te exaltar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Que o Senhor nessa tarde possa fazer único e exclusivamente o teu querer, Pai. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela nos muda, ela nos transforma. Senhor, a tua vontade, ela nos salva. E é isso que nós queremos nessa tarde. Ouve as nossas orações ao Espírito Santo. Ouve os nossos clamores, os nossos gemidos, e que nessa tarde nós possamos te oferecer o mais belo e perfeito louvor para o nome da tua glória. Assim nós oramos no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Querido, se você tem um pedido de oração, mande aqui o seu pedido de oração. Se você também tem um testemunho, algo que o Senhor fez na tua vida, ou algo que o Senhor tem feito, uma transformação, coloca aqui também nos pedidos de oração, coloca aqui também o seu testemunho, porque isso tenho certeza que edificará a fé de muitos irmãos. Hoje, como eu disse, a nossa ministração, ela eu tenho certeza que vai ser muito poderosa. Por isso fique atento, se você pode, anote tudo que eu vou passar aqui, para que você depois possa consultar com muito mais calma. Nós temos um tempo aqui mínimo para falarmos, mas eu tenho certeza que se você anotar aí, depois for vendo ponto por ponto, o Espírito Santo vai continuar falando com você. E o tema da nossa ministração hoje é Gravados na Eternidade, o valor do nome no livro da vida. Você já se perguntou, você já fez essa pergunta? Meu Deus, o meu nome está gravado no livro da vida? Pois é, o nosso texto base hoje é Apocalipse, capítulo 20, nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. Livro de Apocalipse, capítulo 20, né? Depois já vem o capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse, capítulo 21, verso 12 ao verso 14, diz assim no verso 12: Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas, leste, 3 ao norte e 3 ao sul e 3 ao oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. É isso mesmo, querido. Deus gravou nomes em lugares eternos para mostrar que a sua graça é muito maior que as nossas falhas. E é isso que eu quero que você entenda nesta ministração, querido. Fique tranquilo, porque talvez nós nos perguntamos, mas será que o meu nome gravado no livro da vida? Sim, querido. Se uma vez você realmente já se entregou ao Deus Todo-Poderoso, se você já o confessou como o Senhor da sua vida, como Deus sobre a sua vida, e verdadeiramente entregou a sua vida a Deus, entregou a sua vida a Jesus, o seu nome, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo imperfeita, o seu nome está escrito no livro da vida. O poder do nome. O que significa ter um nome registrado no lugar de importância? Você já parou para se perguntar isso? Nossa, o meu nome
o meu nome gravado no livro da vida. Hoje, tantas pessoas dão importância a tantas coisas, a diplomas, a faculdades, a status, né? Quem é mais hypado, nichado, enfim, quem é mais seguido no Instagram, na linguagem popular, há tantas e tantas coisas, mas quantas pessoas hoje têm se preocupado verdadeiramente em saber se o seu nome está gravado, está escrito no livro da vida, da eternidade de Cristo. E hoje eu quero falar sobre 4 passos importantes que você deve seguir para ter o seu nome escrito no livro da vida. O primeiro passo, anote aí: Deus escreve imperfeitos nesse livro. Olha a graça das tribos de Israel. Para que você possa entender o porquê da graça das tribos de Israel, eu gostaria que você anotasse aí Gênesis, capítulo 34. Anote aí Gênesis, capítulo 34. Gênesis ainda, capítulo 37, do verso 7 ao 28. E Gênesis do 38, do 13 ao 18. Eu quero que você anote isso aí para que você possa ver o porquê que Deus escreve imperfeitos e porquê nós falamos das tribos de Israel. As 12 tribos, cheias de histórias, cheias de pecado, estão escritos nos portões da Nova Jerusalém. Glória a Deus, querido. Aleluia! Mesmo um povo sendo escolhido pelo Senhor, sendo chamado povo de Deus, mesmo com tantas imperfeições, com tantas fraquezas, com tantas falhas, a Bíblia diz que os nomes das 12 tribos estão escritas na Nova Jerusalém. Estão escritas, querido, nos portões da Nova Jerusalém. Deus não apaga histórias marcadas por falhas. Ele as redime. Deus não apaga as suas falhas, mas Ele as redime. É a mesma coisa assim, querido. Muitas pessoas acham que ser perdoado é ter amnésia. Não, eu fui perdoado. Ah, não, eu esqueci todo o passado, acabou. Não, querido. Muito pelo contrário. O que é redimir? O que é redenção? É saber do seu passado, daquilo que você fez, inclusive as pessoas, mas saber que hoje, em Cristo Jesus, você é um novo homem, você é uma nova mulher. É saber que as suas atitudes antes eram uma atitude de um enganador, era a atitude talvez de uma pessoa mentirosa, mentiroso, mas hoje você é um homem e uma mulher usada por Cristo Jesus. Você se sente digno por causa do seu passado? Fique tranquilo, querido. Muitas pessoas, inclusive eu também, muitas vezes me sinto indigno por tantas e tantas coisas que eu já fiz, mas Deus escreve em nome de pessoas quebrantadas, querido, pessoas contritas, pessoas que foram quebradas em portões eternos. Veja o que o Deus poderoso fez com as tribos de Israel. Olha só, passo 2, discípulos com cicatrizes. Eu quero falar um pouquinho de discípulos que tiveram cicatrizes. Deus usa quem cai, mas se levanta. Querido, a questão não é cair, a questão é ficar prostrado, porque muita gente cai e fica prostrado, mas tem muitas pessoas que caem e eles estendem a mão para o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. E esse Deus poderoso, Ele tem poder bastante o suficiente para me levantar e te levantar, independente do pecado ou do problema que você está passando. Pedro, se nós formos ver a história de Pedro, Mateus capítulo 26, do verso 69 ao verso 75, conta a história de Pedro, a negação, né? O que Pedro fez em negar Jesus e assim por diante. Tiago e João, conta a história de Tiago e João em Marcos, capítulo 10, versos 35 e 37. Até no próprio livro de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 19, Pedro negou, mas foi restaurado. Tiago e João foram ambiciosos, mas se tornaram colunas da igreja. Outros discípulos dormiram, fugiram, duvidaram, mas foram chamados apóstolos. Querido, vejam, aqui você não está falando de homens perfeitos, muito pelo contrário. Aqui nós estamos vendo homens imperfeitos. Imagine Pedro negando o próprio Filho de Deus. Imagine Pedro dando tantas e tantas cabeçadas, Tiago, João, homens imperfeitos, mas homens que estão com seus nomes escritos em uma nova Jerusalém, porque Deus lembrou deles, e assim que Deus vai fazer contigo, Deus se lembra de você, querido. Esses homens, eles foram restaurados. Deus não exige perfeição, mas Ele exige entrega.
Deus não existe perfeição, porque perfeito somente é Cristo Jesus, mas ele exige entrega. Quanto mais entrega nós temos diante de Deus, querido, mais ele nos aperfeiçoa, mais ele nos molda, mais ele nos restaura. Ele grava nome de quem aceita ser moldado. Ou seja, se eu neste momento, a partir de hoje, aceitar que Deus me molde, que Deus me transforme, sim, eu posso acreditar, eu posso crer que o meu nome está gravado no livro da vida. Você acha que suas falhas, desqualificam você? Olhe para os apóstolos. Olhe para esses homens, olhe para Sansão, olhe para Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Achei Davi, que texto lindo. Achei Davi, homem segundo o meu coração. E quem foi Davi? Quem foi Davi? Olha o que Davi fez. Olha o que Davi fez. Talvez, se você pudesse imaginar por um segundo, Davi sendo um pastor de uma igreja hoje, e tendo aquele escândalo que ele teve, se casando com a mulher de um outro homem, mandando matar esse homem, você iria na igreja deste pastor? Pois é, querido, este homem perfeito foi chamado segundo o coração de Deus. É esse Deus a qual eu e você servimos. Esse Deus que pega pessoas em monturo. Esse Deus que pega pessoas no lamaçal do pecado, transforma em homens e mulheres transformados e regenerados. Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro passo, o nome mais importante, querido, é o seu no livro da vida. O nome mais importante que Deus quer ver é o seu no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, do verso 12 ao verso 15. Anote aí, para nós ganharmos tempo, Apocalipse capítulo 20, do verso 12 ao verso 15. João capítulo 10, do verso 28 ao verso 29. O livro da vida contém o nome dos salvos, escrito pelo sangue do Cordeiro. O seu nome, querido, ele não está gravado simplesmente com qualquer coisa. Ele está gravado com o sangue do Cordeiro. Não é sobre merecer, é sobre crer. É sobre acreditar, é sobre confiar, é sobre descansar que existe um Deus justo que trabalha ao meu e ao teu favor. A salvação não depende do seu desempenho, mas da obra consumada por Cristo Jesus. Aleluia! Se dependesse, querido, das minhas obras, se dependesse da minha força, se dependesse do que eu sei, do que eu posso, meu Deus do céu, mas depende da obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ninguém pode apagar o nome que Deus escreveu. Ninguém. Ninguém. Se Deus escreveu o teu nome, querido, no livro da vida, fique tranquilo e descanse no Senhor, porque essa deve ser a nossa maior alegria. Não é se o nosso casamento foi restaurado, não é se o nosso filho foi curado, não é se nós tivemos uma cura milagrosa, maravilhosa, mas, querido, a nossa maior alegria, sim, ela tem que ser em acreditar que se o teu nome está escrito no livro da vida, ninguém pode apagar. Passo 4 para nós caminharmos para a nossa conclusão. Vivendo com identidade eterna. Vivendo com identidade eterna. Vivendo com identidade eterna. Por que viver com identidade eterna? Não viva sob culpa, mas sob graça. Querido, deixa essa culpa de lado. Deixa esse velho homem, essa velha mulher. A Bíblia vai dizer que Paulo diz, me despindo do velho homem. Ou seja, me despindo das velhas atitudes. Aquele que minta, não minta mais, não mente mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que furtava, enfim. Aquele que falava mal, não faça mais. Se desnude do velho homem, da velha mulher. Se despindo, ou seja, tire essas impurezas, tire tudo aquilo que hoje pode, infelizmente, não fazer com que o teu nome seja escrito no livro da vida. Querido, quando nós estamos falando de livro da vida, nós estamos falando de eternidade com Ele. Imagine você passar a eternidade com o teu Senhor, com aquele que você diz que você ama. Eternidade. A Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais, temor. Nada, querido. Todas as coisas se passaram, eis que
tudo se fez novo. Não viva sob culpa, mas sob graça. Não se esforce para ser aceito. Viva como alguém que já é aceito diante de Deus. Faça da gratidão sua resposta, não do medo a sua motivação. Seja grato. O que Deus já fez na sua vida, sim, querido, eu acredito que já é bastante o suficiente para eu e você sermos gratos. Toda vez que eu olho para o meu passado como algo de consulta, ok? Quando eu olho para o meu passado, eu vejo sim, querido, que a graça do Senhor é o bastante para usar um homem como eu, de onde eu saí e do que eu fiz. A graça de Jesus é suficiente para te alcançar e te restaurar, Senhor, nesta tarde. Oh, meu Deus! Eita glória! Que graça, Senhor. A graça do Senhor é bastante, querido. Ele pode fazer sobre a tua vida. Ele pode fazer sobre a tua vida. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz: hoje é dia de salvação. Mas eu quero dizer para você também, que ainda talvez não tenha entregue a sua vida a Jesus. Talvez não tenha confessado esse Jesus como Senhor da tua vida. Talvez você tenha anos na igreja, mas talvez a tua vida não mudou, a tua vida não tem mudado, a tua vida ainda não foi transformada, porque talvez, querido, você não tenha tido um encontro verdadeiro com esse Jesus, uma entrega verdadeira com esse Jesus. Talvez você não tenha declarado verdadeiramente, dito a Ele: o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor é o meu Senhor, o meu pastor, e de nada eu tenho falta. E hoje eu entrego a minha vida, a minha casa, eu entrego os meus dias totalmente ao Senhor. Se você não fez esta oração, querido, faça Ele. Deixe com que Ele seja Senhor da tua vida. Compreenda, Deus chama homens e mulheres imperfeitos, querido, porque desses imperfeitos Ele faz homens e mulheres restaurados para o louvor da sua glória. Porque entenda, o nome que tem que crescer e aparecer não é o meu e não é o seu, mas é o nome de Cristo Jesus, através de homens e mulheres imperfeitas. Deus escreve nomes falhos para contar a história da graça. Deus escolhe homens e mulheres que ninguém dariam nada para que o seu nome, o nome de Jesus, seja glorificado. Olha lá, homem não prestava, aquela mulher não prestava, mas hoje ele tem Jesus, e Jesus é o suficiente bastante na vida dele. Se Deus gravou os nomes das pessoas imperfeitas na eternidade, o que impede o seu nome de estar lá? O que tem impedido o seu nome de ser escrito no livro da vida pelo sangue do Cordeiro nessa tarde? Traga o seu nome para Deus hoje. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, querido. E esse é o meu desejo, esse é o desejo do meu coração. Querido, muito mais do que nos abençoar, muito mais que nos curar, muito mais que nos libertar, muito mais que nos dar carro, casa, enfim, muito mais do que tudo que nós possamos ter nesta terra. Deus quer te salvar, querido, porque salvação é uma graça para a eternidade. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Glória a Deus! E eu quero te pedir, se você tem um pedido de oração, se você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza, ou talvez se você está fazendo essa oração pela primeira vez na sua vida, entregando, confessando a Jesus a sua vida, convidando Ele para ser Senhor da sua vida, da sua casa, que você possa colocar aqui também, que nós queremos entrar em contato com você, querido. Nós queremos te fazer um convite para que você venha e participe dessa grande família que é a Igreja Betel. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Ou talvez você gostaria apenas de colocar um pedido aqui de oração, de algo que você gostaria que o Senhor fizesse na tua vida. Não tem problema nenhum, querido. O mais importante é que você esteja firmado, que você esteja em Cristo e com a convicção, a fé, que o seu nome, ele verdadeiramente está escrito no livro da vida.
Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando. Deixe seus pedidos aqui. Nós temos uma equipe 24 horas por dia orando por todos os pedidos que aqui são colocados. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça, que Jesus possa continuar te guardando, te livrando de todo mal, que essa graça possa te alcançar, que a cura dele possa te alcançar, que a libertação dele possa te alcançar, mas muito mais, que a salvação do Espírito Santo possa te alcançar para o louvor da glória dele. Um beijo no teu coração, fiquem com Deus e até uma próxima, em nome de Jesus.